Com muita alegria que estamos aqui, eu e Neilson, para compartilhar com os irmãos um pouco desse assunto tão importante e às vezes tão questionado, mas em pouco tempo nós queremos transmitir à igreja um pouco do que nós aprendemos na palavra de Deus, na nossa caminhada cristã, na nossa vida com o Senhor e também na nossa experiência pessoal entre erros e acertos, mas sempre confiando e aos pés do Senhor. Então nós estamos aqui para compartilharmos com os irmãos essa maravilhosa mensagem. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, povo de Deus. Esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que é dono de tudo e tudo supre na nossa vida. Durante esse seminário, o tema principal foi realmente isso. Ele é Rei, Ele é o Senhor. Amém. É o Deus Todo-Poderoso que supre todas as coisas na nossa vida. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Salmo 37, o versículo 3, que a maioria já sabe de cor. Palavra de Deus ao nosso coração. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém. Glória a Deus. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu senhorio sobre as nossas vidas. A tua graça é melhor do que a vida e transborda através da tua palavra essa carta de amor do Senhor aos nossos corações. Nesse momento, nós te pedimos, abre o nosso coração para aprendermos da tua palavra os princípios que regem o teu reino, Senhor. E é isso que nós oramos em concordância aqui, que venha o teu reino, que seja feita toda a tua vontade na vida de cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que venha o reino do Senhor sobre nós. Nós sabemos que existem dois reinos, igreja. Existe o reino de Deus e o reino das trevas. O reino de Deus é governado por Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou do império das trevas para o reino da sua luz. E do outro lado nós temos Satanás, que nesse momento está representado por Mamon, que é uma entidade incorporada no dinheiro e posses de riqueza para acorrentar, dominar as mentes e corações de pessoas. Nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino da sua glória. Amém. Os irmãos podem passar o slide, por favor. Sim. O que nós estudamos nesse seminário, vamos passar rapidamente os tópicos para que toda a congregação fique com desejo de estudar mais e de participar, quem sabe, num próximo seminário. Então, Jesus nos advertiu de que nós devemos ajuntar tesouros no céu, não aqui na terra. Porque aqui na terra, a traça, a ferrugem, corrói tudo. Tudo se acaba, tudo se deteriora com o tempo. Mas nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde nada vai ser corroído, nada vai roubar o que nós plantarmos para a glória do Senhor. E Jesus disse, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que o nosso coração esteja nas coisas que têm valor eterno. No nosso dia a dia, devemos sempre ter na nossa mente, vou dedicar tempo, vou praticar as ações que têm valor para a eternidade, que não vão passar com o tempo, mas que serão depósitos na nossa conta para a glória do Senhor. Se nós temos o nosso tesouro no nosso coração, a nossa vida viverá contente.
estarmos contentes, satisfeitos, felizes. Isso é uma característica daqueles que confiam no Senhor. O apóstolo Paulo nos falou isso, que aprendia a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aprendeu a viver na fartura, na escassez. Então, o servo de Deus que tem um tesouro no coração, tem a alegria do Senhor no coração, ele vive feliz. Graças a Deus porque está chovendo. Graças a Deus porque existe chuva. Graças a Deus que existe sol, calor, a natureza precisa. Isso foi criado pelo Senhor, foi Deus que criou. Tudo, em tudo dá graças, diz a palavra de Deus. O ônibus está demorando, graças a Deus porque tem ônibus. Graças a Deus, viver contente é uma forma de adoração ao Criador, ao nosso Deus. Vimos nesse seminário que nós temos aquilo que é providenciado pelo Senhor. A parte de Deus é suprir as nossas necessidades. E podemos confiar nesse Deus, que é Jeová Jiré, o Deus de toda provisão. E Ele vai prover em socorro às necessidades de cada um de nós. A nossa parte é administrar bem tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, para a honra e glória do nome dEle. Essa é a nossa parte. Confiar e obedecer. Temos também, irmãos, a parábola dos talentos, foi um dos assuntos do nosso seminário, que o Senhor, o dono de tudo, distribuiu talentos para os seus servos. Isso é uma parábola, isso é um ensinamento. É uma forma de entendermos o ensinamento do Senhor. E aquele Senhor distribuiu talentos para os seus servos. Um ele deu 5, outro deu 2 e outro deu 1. E mandou, segundo a capacidade de cada um, e mandou que multiplicassem os talentos. Que multiplicassem os talentos, que em algum momento, depois da viagem, chegaria para uma prestação de contas. Aquele que ganhou 5 talentos saiu trabalhando, agariando e conseguiu mais 5. O que ganhou 2 talentos fez da mesma forma e conseguiu 2 talentos. E um que recebeu 1 talento cavou um buraco, enterrou o talento e esperou a chegada do Senhor para a prestação de contas. E diz o texto que aquele que angariou 5, quando o seu Senhor pediu contas, ele disse: olha, Senhor, está aqui o resultado do meu trabalho, tem mais 5 talentos. E ele falou: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Olha que maravilha, servo bom e fiel. Chegou que ganhou 2 talentos, multiplicou, mais 2. Aqui está, Senhor, o produto do meu trabalho. Servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. E chegou o terceiro servo, que disse: Senhor, eu sei que és um Deus severo, um servo severo, rigoroso, que ceifas onde não semeaste. Eu fiquei temeroso e enterrei o tesouro, e aqui está, devolvendo o que é seu. Ele falou: servo mau, negligente, você deveria ter me devolvido ou colocado no banco que pelo menos eu tivesse o juro desse recurso. Então, servo mau, servo negligente, mandou que ele fosse lançado no reino das trevas, onde há choro e ranger de dentes. E falou para os servos: ao que tem 5, lhe acrescente mais 1, porque aos que têm, mais lhes será dado, e aos que não têm, até o pouco que têm, lhes será tirado. Isso é uma atitude de coração, é um ensinamento do Senhor, nos falando de talentos. O Senhor deu talentos a todos nós. Nós somos uma potência nessa cidade. Nós temos um potencial gigantesco para evangelizar, pregar, testemunhar, falar do reino de Deus e viver o reino de Deus. Nós todos temos talentos, e um dia o Senhor vamos nos apresentar diante do Senhor, eu, você e nós, para prestarmos contas ao Senhor, que é o dono de tudo. Então, nós somos nomeados mordomos, dispenseiros ou administradores
de tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E não é pouco. Um talento, nós sabemos que equivale a uma riqueza muito grande. E o Senhor distribui isso para nós multiplicarmos. 20 mil denários. Esqueci do detalhe. 20 mil denários vale um talento. É muito. Aliás, o Senhor nunca dá pouco. Não. O Senhor é justo, é um Deus justo. Ele nunca dá pouco. Ninguém aqui recebeu pouco. Ninguém. Verdade. O que precisamos é multiplicar. Sim. Daí nós precisamos ser fiéis. Fidelidade é o que é requerido dos dispenseiros, dos administradores. E cada um de nós deve ser achado fiel. Como diz em 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Há muito o que dizer aqui, mas vamos passar ao próximo. O mordomo fiel é o tema central da nossa mensagem. O mordomo fiel, aquele que precisa ser encontrado, achado, fiel ao Senhor. E nesse gráfico temos aqui algumas recomendações. A primeira é sobre filhos. Como devemos treinar, ensinar os nossos filhos. Nossos filhos são a nossa herança, diz a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, não só trazendo a casa do Senhor, mas vivendo os princípios de Deus na nossa casa o tempo todo. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, amando a mãe deles, mas amando de verdade, respeitando e valorizando. Esse é o ensinamento para os nossos filhos, se tornarem maridos e esposas. Temos comportamento de caráter, com as nossas atitudes, zero mentira, a verdade o tempo todo. Nós somos da luz da verdade, nós somos do Senhor. Gastos, também o controle nos gastos no orçamento familiar. Nunca gastar mais do que a receita, ter sempre uma reserva. É um princípio de segurança para nós, controlarmos a nossa receita. Ouvimos ontem um testemunho de um jovem de 15 anos, que maravilha, como ele está sendo ensinado pelos pais a lidar com o ganho, com 15 anos já fazendo alguma atividade que gera ganho, e daquele ganho ele vai guardando, no final dizima e compra o que ele planejou com recursos fruto da sua economia. Cuidado com os gastos. Dívidas, não entrar em dívidas. A Bíblia diz que dívida é escravidão, irmão. Assim como o pobre é dominado pelo rico. Aquele que toma dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Dívida é escravidão. Nos torna escravos. Precisamos ser controlados com as nossas finanças para não sermos escravos de mamon. Quando temos dívidas, precisamos nos baixar a cabeça para o nosso credor. E nós somos livres, libertos, para andar de cabeça erguida, porque nós somos de Cristo. Se tem dívida, saia delas. Peça socorro. Peça alguém que tenha mais capacidade de orientar ou até recursos para emprestar, porque existem meios que facilitam se sair dessa escravidão, que se levam pessoas à lona e, por fim, deixar o nome manchado. É mais um conselho. Conselho. Irmãos, conselho é algo maravilhoso. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Todo homem, toda mulher precisa ter acima dela um conselheiro ou alguns conselheiros. Isso é segurança para nós. Um homem ter alguém, geralmente pessoa com mais experiência, mais idade, que seja uma pessoa íntegra, de sua confiança, e que você possa dividir as suas dificuldades, as suas pressões, as suas tensões, e em oração, vocês ter mais segurança. Conselho, quem não tem um conselheiro, hoje é muito difícil, não é uma cultura nossa de termos conselheiros, mas isso é segurança para nós. Recomendamos o mordomo fiel. Para ele ser fiel ao Senhor, ele precisa estar equipado de muitas coisas, e o conselheiro é uma delas. E acima de tudo, quem é o maravilhoso conselheiro? É o Senhor na nossa vida.
acima de tudo, a comunhão diária com o Senhor, para ouvir o Espírito Santo e aquilo que Ele está dizendo a cada um de nós. Com certeza, a palavra de Deus diz que quando estivermos caminhando, vamos ouvir atrás de nós, ouvir na mente, no nosso pensamento, no nosso coração, uma voz, uma doce voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. O Senhor não vai negar direção a quem pede. Graças a Deus. E temos ainda, dentro dessa roda, que é chamada a roda da prosperidade, é apenas para trazer uma figura, num resumo de todos os itens, o item do trabalho. O trabalho foi estabelecido pelo Senhor para o nosso crescimento, para a formação do nosso caráter. E Deus trabalha. Jesus disse que o Pai trabalha e Ele trabalha também, não é? E nos 10 mandamentos nós temos lá a ordenança: 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás. Então, o apóstolo Paulo também diz: aquele que não trabalha também não coma. É preciso. O trabalho vai nos dignificar e vai trazer recursos, vai gerar recursos. Não podemos exagerar, não é? E deixar de atender a família, deixar de atender coisas preciosas na vida da gente e relacionamentos. Mas também precisamos cuidar do descanso. O descanso também é uma ordenança. Ao 7º dia descansar, ou seja, tirar um dia na semana para descansar e renovar energias. Por fim, nós temos o item honestidade. Nós sabemos que o cristão é aquele que é fiel, é verdadeiro, porque nós seguimos os passos do nosso mestre e ele é a verdade liberta. Então Jesus disse que aquele que pratica a mentira é filho do inimigo. A mentira procede daquele que reina nas trevas, que é no império das trevas. É o diabo, nosso acusador. Ele é mentiroso. E nós devemos seguir os passos do nosso mestre: 0 mentira, 0 tolerância, 0, custe o que custar. Aguenta a pressão, mas não cede à mentira. Esse é o verdadeiro servo do Senhor e aquele a quem o Senhor vai dizer: servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. É isso aí. Honestidade em tudo. Por favor, botar aí o slide. Seguindo. Contribuição. Contribuição, generosidade. Contribuição, igreja, é um dos pilares do ciclo virtuoso. O trabalho que foi falado aqui, poupar é outro pilar. Contribuir é um pilar maravilhoso. Contribuição, trazemos as nossas contribuições. Generosidade é um princípio de um cristão, um princípio precioso. Trazemos as nossas ofertas, as nossas contribuições, o que traz o sustento para a igreja, contribuição para pessoas. Aqui, quem devemos contribuir, isso faz parte de um coração generoso, um coração liberal, um coração que não é controlado no coração e na mente, porque o maior inimigo nosso é Mamon, que controla a nossa mente, que por uma medida de incredulidade, nós temos receio de faltar, receio de escassez, receio de necessidade. Precisamos ter uma vida organizada, mas temos um coração liberal para contribuir, um coração generoso, porque isso agrada ao Senhor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem recebe um presente fica muito feliz. Mas, irmão, quem dá um presente fica muito feliz também. Quem contribui
fica muito feliz. Às vezes você tem uma atitude de comprar um presente, você vai lá e compra de uma pessoa. Você está gerando movimento. A pessoa está trabalhando e vendendo. Ela também está no ciclo de prosperidade. A pessoa ficou contente. Você vai dar um presente para uma pessoa. Alegra o coração de mais uma pessoa. E o seu coração se enche de alegria, porque você é um coração generoso. A maior alegria é para quem dá, para quem contribui. Isso é um princípio de Jesus, de dar. Ele deu até a sua vida por nós. Então, contribuição é algo muito precioso. E o Senhor está vendo a atitude do nosso coração. Ele vê a nossa motivação. Qual é o motivo que está por trás das nossas atitudes? Ele vê e Ele recompensa. Se nós oferecemos algo por pressão ou por alguma necessidade, é apenas um gesto de caridade. Mas se nós ofertamos com a motivação do nosso coração no Senhor, por amor, com o coração grato àquele que tudo provê para nós, aí torna-se um ato de adoração. E o Pai recebe como uma oferta suave a Ele, agradável. E então, como vocês estão vendo, a palavra de Deus diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que maravilha perceber o amor de Deus na nossa direção, preenchendo o nosso coração, porque Ele vê essa motivação, o que nos impulsiona a ofertar a Ele, porque o que nós oferecemos ao necessitado, o que nós ofertamos na casa do Senhor, é um ato de adoração a Ele. E honra ao Senhor, honrar ao Senhor com a nossa fazenda. É uma honra. Exatamente. Porque também nós estamos honrando ao Senhor com tudo que nós temos, com os nossos bens e com as primícias de tudo que nós temos. Há um segredo em oferecer o primeiro fruto, os primeiros frutos. O povo de Israel, no Antigo Testamento, foi instruído a oferecer oferta de primícias. O que isso nos faz lembrar? Quando se canta parabéns no aniversário, o aniversariante sopra as velas e o bolo é cortado e vem a primeira fatia do bolo. A quem é oferecida a primeira fatia do bolo de aniversário? Para quem? Cada um já deu a sua resposta aí e, com certeza, a quem nós queremos demonstrar muito amor, a quem nós queremos honrar com o primeiro pedaço. E por que não fazer isso para nosso Deus, que Ele supre tudo na vida da gente? E há um segredo maravilhoso em ofertar as primícias. Por quê? O que o Senhor estabeleceu aqui na palavra para nós obedecermos, não é por causa dele, não é porque Ele é um Deus megalomaníaco. Ele pensa em nós. É porque nós vamos receber. Quando nós ofertamos a primícia, a primeira parte, o primeiro fruto, em honra ao Senhor, o Senhor promete abrir as janelas dos céus. A bênção é liberada. Mamon é derrotado. O Deus que governa o sistema desse mundo, ele é emudecido, ele é anulado. Então a bênção do Senhor flui na nossa vida de uma forma maravilhosa. Se você nunca experimentou isso, faça um teste, experimente. E aquele que faz a promessa, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir. Amém?
Amém, é isso mesmo, Ele é fiel. Amém. O dízimo, irmãos, dízimo é para algumas pessoas um problema, para outros um questionamento. Mas para nós, entendemos que é uma ordenança do Senhor. E é uma forma de primícia. Uma Com forma certeza. de primícia também. Sim. De devolvermos, não é de darmos, é de devolvermos, porque tudo o que temos foi o Senhor que nos deu, irmão. Foi a graça do Senhor. O Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá o talento, o Senhor nos dá a condição. Nós potencializamos isso, mas isso vem de Deus. Tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus. Então, nós estamos apenas devolvendo 10% para que tenhamos a bênção do Senhor, para nos proteger os 90%. Temos a bênção do Senhor, e quando a bênção do Senhor está sobre nós, Mamon, o inimigo, está repreendido, ele não tem nenhuma ação, ele não tem nenhum domínio sobre a nossa fazenda, as nossas posses, porque nada toca no que é do servo de Deus sem a permissão de Deus. O inimigo não tem autoridade. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, entregamos os nossos dízimos como um ato de fé, devolvemos ao Senhor os 10%. E diz trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja abundância na casa do Senhor, para que haja abundância. Não, nós chegamos aqui no templo, nós temos toda uma estrutura, todo um conforto, todo um funcionamento. Isso é sustentado. Vou dizer para vocês, irmãos, mais um minutinho aqui. Quando eu viajo para a região dos lagos, eu gosto de dar uma paradinha no Graal. Por quê? Porque tem uma estrutura fantástica, tem banheiros de higiene, limpeza, é agradável, cheiroso, perfumado, e tem a lanchonete, restaurante, todo um serviço. É mais caro? É mais caro. Mas eu posso pagar, mas eu me sinto bem. Então, toda vez que eu vou para a região dos lagos, quando nós vamos para a região dos lagos, paramos para fazer um lanche lá, alguma coisa, uma refeição. Tomar um café. E eu vejo que tem pessoas que vão, param, usam a estrutura e vão para na maior. Eu tenho, assim, tanta responsabilidade com o compromisso, porque eu sei que para manter uma estrutura tão grande como o Graal, precisa que pessoas consumam. É um negócio. E o negócio tem que ser sustentável pelo consumidor. E eu sou consumidor, se eu vou usar, eu tenho que... Então, irmãos, nós também somos usuários disso aqui. Nós nos beneficiamos da casa onde nós viemos para cultuar o Senhor, celebrar o Senhor. Aqui é uma reunião congregacional, onde os irmãos se juntam, e aqui temos comunhão para adorar o Senhor, celebrar, e tantas outras coisas que acontecem, ensinamento, escolas, oficinas que funcionam dentro do templo. Então, isso são os dízimos, irmãos, são os dízimos e as ofertas alçadas que são usadas na estrutura. Mas é bênção aquele que é fiel ao Senhor. O servo fiel, ele entrega os dízimos na casa do tesouro. Eu ouço muitas mensagens aí, muita coisa, pessoas com argumentação bíblica. Eu nem presto atenção, porque eu não quero me contaminar com um princípio que eu tenho desde a minha conversão. Eu não quero mudar isso, hipótese alguma, até por questões justas. Quem sustenta isso aqui? Nós, são os nossos dízimos e ofertas. Precisamos acelerar um bocadinho. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus, ele disse que o dízimo não deveria ser omitido. Outras práticas poderiam ser adotadas, mas sem omitir o dízimo. Está escrito lá em Mateus 23. E o texto clássico de Malaquias diz o seguinte, eu gosto de pronunciar a palavra de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas, é a resposta do Senhor. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Que maravilha! Para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril. Tua conta bancária não vai à falência. Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos atualizar a palavra de Deus para os termos atuais. Todas as nações vos chamarão felizes. A família toda, a vizinhança, a sociedade. Todos vão reconhecer ao olhar para nós, povo de Deus, nação santa, povo feliz, escolhido pelo Senhor. Ditosos, chamados para reinar, somos reis e sacerdotes. Nada vai nos faltar, não precisamos ter medo de nada. E o Senhor promete, então, sermos terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Se Ele diz que vai repreender o devorador, é porque existe um devorador. Está muito claro aqui, não está? Então, precisamos obedecer para fazer calar o devorador, o consumidor, o inimigo, Mamon, os enviados das trevas que vêm para atacar a nossa, nos termos bíblicos, a nossa lavoura, os nossos bens, a nossa alegria, a nossa vida plena que o Senhor promete e Ele dá. Então, através dessa atitude de obediência, mas que nós fazemos por amor, porque somos filhos do Altíssimo, filhos de um Pai que é tão benigno, tão bondoso e que merece ser honrado. Com essa nossa atitude, o que acontece? Alavancas espirituais são acionadas. No reino do Espírito, é levantada uma barreira e o devorador é impedido de chegar à porta daquele que é fiel, daquele que obedece esse princípio que está aqui. É muito lindo, vocês não acham? É belo. O que o Senhor estabelece é para nossa proteção. A obediência é para meu benefício. Não é porque o Senhor quer mandar, é porque Ele nos ama e nos protege. É muito lindo isso. A segurança total é quando nós servimos ao Senhor e deixamos o dinheiro para ser nosso servo. Se o dinheiro nos mandar, nós estamos perdidos. Mas o dinheiro precisa nos obedecer. Então, ter um coração liberado, confiar no Senhor. Os recursos são para ser usados na hora correta. Na hora que você usa os recursos com toda a liberalidade, você está massacrando, você está anulando toda a força, todo o ímpeto das trevas. Toda a força de Mamon é anulada quando você coloca os recursos para soluções e confia no Senhor. O nosso Deus é o Senhor. O Mamon, o dinheiro, nós mandamos nele, nós determinamos, nós o anulamos, porque o dinheiro não nos domina, o dinheiro não é o nosso Senhor, não é o nosso Deus. E um ponto maravilhoso é a generosidade. Existem leis que regem o universo, leis da física, existem leis espirituais que foram estabelecidas pelo Senhor. Todas as leis foram estabelecidas pelo Senhor para a proteção, para o bom movimento de todo o sistema do universo. Existe a lei da semeadura e da colheita. Então, a palavra de Deus diz lá em Gálatas, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, podem falar sem medo, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É, então, a lei da reciprocidade. E nós sabemos que as nossas palavras e as nossas ações são sementes.
E a semente vai germinar. Ela vai dar fruto. Não se engane. Tudo que nós falamos é uma semente que vai gerar um fruto para a vida ou para a morte. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza colherá o seu fruto, de vida ou de morte, de bem ou de mal. Muito cuidado com o tipo de semente que a gente lança. E também, da mesma forma, as nossas atitudes, os nossos atos, o nosso comportamento. Para com Deus, as nossas ações vão determinar aquilo que nós vamos ter como recompensa. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz distinção de atitude. Temos que rever nosso modo de vida, nosso estilo de vida. O Senhor não faz acepção de pessoas, somos todos iguais. Mas Ele recompensa a atitude. Ele está observando a motivação por trás dos nossos atos e aquilo que nós fazemos. Qual é a intenção do nosso coração? E a palavra de Deus é aquela espada que vai penetrar e que vai no nosso mais íntimo do nosso ser, e vai trazer à luz a verdadeira intenção do nosso coração e dos pensamentos. E vamos seguindo. Próximo. Então, vamos dar uma aceleradinha aqui, os minutos estão chegando no finalzinho. Tá, e dar-se-vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Princípio da fartura, da generosidade, do transbordo, com a medida que nós semearmos, nós vamos ter a colheita. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia nada, infelizmente, não tem colheita, não é? E quando nós semeamos frutos de qualidade, semente de qualidade, nós temos uma colheita de qualidade. Então, nós precisamos semear coisa boa. Quando nós damos um presente, capriche na qualidade, você faça com alegria. Quando você vai ter uma atitude de generosidade, faça isso com a expressão máxima de alegria no coração e dê o melhor que você pode dar, porque com a medida que você dá, você receberá. Então, é um princípio também. Uhum. E a quem devemos dar? A palavra de Deus nos traz ensinamentos sobre isso, nós vamos apenas mencionar. Nós devemos dar e contribuir à igreja local, aos ministérios cristãos, missões. Devemos dar à nossa família, socorrer necessidades familiares e também aos pobres e necessitados. Porque aquele que atende ao clamor do pobre e do necessitado, clamará e será ouvido, diz a palavra de Deus. E aquele que não atende ao clamor do necessitado, também clamará e não será ouvido. E agora vamos... E tem uma situação, quando você desenvolve essa atitude de dar, é para a igreja, é para o obreiro, é para o necessitado, é para o pobre, é para o outro, é para não sei o quê, e tem uma pessoa do lado, e vai chegando outro, e liga outro, não sei, e o Senhor vai suprindo, e você vai crescendo, e é um ciclo poderoso e maravilhoso. Quando a gente chega num sinal aqui na cidade, tem uma pessoa que vende algumas... fica vendendo bala ou pedindo alguma coisa, ele é um cadeirante. Quando ele vê o nosso carro, ele está lá, ele vem pedalando, passa por todo mundo para chegar próximo, que ele sabe que tem uma gratificação legal. A gente já fala até a experiência. Quando aponta o carro, ele vê lá, tem 5 carros na frente, ele vem acelerando, porque assim, é o princípio de fazer com alegria. Você tem, você não tem. Essa não é a questão. O Senhor é o dono de tudo e Ele vai fazer. Evidentemente que tem a nossa parte, precisamos fazer a nossa parte. Mas aquela viúva veio trazer uma moeda. E olha, o Senhor se importa com isso. O Senhor estava lá para conferir. Ele estava lá para conferir. Ele disse,
Essa foi uma oferta. Então, ofertar com o coração. E a gente pode confiar que o Senhor vai suprir. A palavra de Deus diz: o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Essa é a palavra de Deus, promessa do Senhor na nossa vida. E vamos concluir, então, concluindo que o dinheiro que nós oferecemos, aquilo que nós damos generosamente, tem voz diante de Deus. Eu descobri que o dinheiro tem voz. O dinheiro fala. Fala muita coisa. E fala alto. Fala quem nós somos, fala do nosso caráter, se somos realmente servos do Deus Altíssimo. O dinheiro tem voz, não só dentro do nosso próprio coração, das pessoas que se relacionam conosco, mas ele tem voz diante do trono de Deus. Mas como assim? Eu descobri isso na história de Cornélio. Quem foi Cornélio? A gente vê lá em Atos, capítulo 10, um centurião romano que temia a Deus, não conhecia o Senhor, mas era temente a Deus. E constantemente oferecia orações a Deus. Ele parava tudo num determinado horário e ia orar. E também era um homem bom, generoso. E dava muitas esmolas, fazia muita caridade, muitos gestos de generosidade. Ele tinha uma necessidade, ele queria conhecer mais o Senhor. E tinha chegado a hora do Evangelho chegar aos gentios, e não só ficar entre os judeus. E o Senhor queria levar Pedro até Cesareia, justamente para encontrar esse homem com caráter, que agradava o coração de Deus. E então, enquanto Cornélio orava, ele teve uma visão. Ele viu um anjo que chegava para ele e dizia assim: Cornélio, as tuas orações e os teus donativos subiram para a memória diante de Deus. A voz das nossas atitudes, a voz do dinheiro, dos bens, da oferta. Aquilo que nós ofertamos tem voz diante do trono de Deus e Deus jamais vai esquecer. Existe um memorial diante de Deus. O livro de Malaquias diz isso também. Os santos, os fiéis, conversavam entre si e questionavam: de que nos adianta servir a Deus? Olha, os perversos aí prosperam. Tem tanta gente má, não é isso que a gente fala? Tem tanta gente má e que vive tanto, e que prosperam, tem longevidade, parece que tudo dá certo para eles. E nós que servimos ao Senhor? E aí, eles falavam uns aos outros, diz lá em Malaquias. Daí o Senhor respondeu. O Senhor respondeu ao que eles estavam questionando. E diz assim: o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, em particular, tesouro naquele dia que prepararei. Diz o Senhor dos exércitos: poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Que coisa linda! Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Sabe, as nossas orações são guardadas diante do trono de Deus. O Senhor jamais esquece. Existe um memorial. Então, o que você coloca diante do Senhor em oração, o que você fala para o Senhor, Ele jamais esquece. A resposta pode demorar. O pai pode dizer: espera um pouquinho, filho. Mas a resposta virá, porque a sua oração tem voz constantemente diante do Senhor. E as nossas ofertas
também. Porque está escrito aqui. E o anjo disse a Cornélio: Cornélio, as tuas orações e os teus donativos subiram para a memória diante de Deus. O que será que o Senhor tem no seu memorial a meu respeito? O que será que Ele tem a seu respeito? O que você tem enviado e depositado nesse memorial diante do Pai? É a pergunta dessa manhã. E que cada um vai responder. E que você seja incentivado, estimulado a orar mais. Porque as suas orações permanecem diante do trono de Deus. E a ofertar também. E a produzir atos de generosidade. Porque tem voz diante do trono de Deus. E o Senhor jamais vai esquecer. Amém. E Ele é um Deus que é galardoador, premiador daqueles que o buscam. Diz a palavra de Deus. Não vamos esquecer isso, irmãos. Amém. E vamos ter uma atitude de verdadeiros adoradores diante daquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Digno é o Cordeiro. Cantamos nessa manhã. Ele é fiel. Amém. Aleluia. Amém. Já encerramos, pastor Mauro. Pode se preparar para o encerramento. Mas eu pergunto, por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Ele falou mais sobre dinheiro do que qualquer outra coisa na Bíblia. Nós aprendemos isso no curso CRAU, que, em primeiro lugar, ele sabia que a nossa vida, a forma como nós lidamos com o dinheiro determina o nosso nível de relacionamento com o verdadeiro dono de tudo. A forma como lidamos com o dinheiro determina o nosso relacionamento com o Senhor, a nível de fé, confiança e de fidelidade. Segundo, ele sabia que a nossa vida ia ser muito disputada por Satanás, porque ela é preciosa. O Senhor nos salvou, mas o Satanás veio para roubar, matar e destruir os nossos sonhos. Em terceiro lugar, que ele sabia que o dinheiro é a ferramenta que nós mais usamos. 80% ou 90% do tempo que nós estamos acordados, nós estamos lidando com dinheiro. Ou trabalhando para ganhar, ou passeando para consumir, ou fazendo isso o tempo todo. Às vezes a gente não gosta de falar de dinheiro, mas é o dinheiro que movimenta tudo. É o que ocupa o nosso tempo, as nossas funções. O Senhor sabia disso, por isso Ele nos advertiu. Cuidado com as riquezas, cuidado com o mamão. Vamos confiar no Senhor. O Senhor é o dono da vida, é o Senhor da igreja, é Ele que nos protege e que nos dá a vida eterna. Pastor Mauro. Amém. Hein? Ok. Agora você embora. Pai, que o Teu nome seja glorificado. Amém, o Senhor que é dono de tudo. E é o Senhor que recompensa a nossa busca com coração sincero diante de Ti. Amém. Queremos, Senhor, ofertar a nossa vida a Ti e dar tudo de nós ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor opere nas nossas vidas, aqui nesse lugar como congregação. A Tua graça e a revelação do Teu coração paterno seja algo brilhante e profundo na vida de cada um. Amém. Que o Teu Espírito Santo trabalhe de forma a conduzir cada um de nós a sermos cada vez mais parecidos com Jesus, o Teu Filho. Que assim seja, que a Tua bênção repouse sobre esta congregação, sobre a nossa preciosa igreja, Senhor. Derrama a Tua graça, Amém. Derrama alegria em Te servir, alegria em contribuir, alegria em expressar o nosso amor por Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces.
o Senhor está vendo o coração de cada um de nós, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nessa manhã traga uma cura para nós, Senhor. Que o Senhor unja a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice possa transbordar das bênçãos do Senhor, da presença do Senhor. Senhor, eu oro pela nossa igreja, Senhor, que na unidade e no amor de Cristo nós possamos ser encontrados como servos fiéis, dispenseiros fiéis. Derrama a tua bênção sobre nós. Senhor, abençoa aqueles que nos lideram, os sacerdotes da nossa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor. E nós levantamos essa oração de gratidão. Em nome de Jesus. Amém.